Continuação, parte 3. A arte perdida de ganhar guerras. Por que é tão difícil para as grandes potências travar guerras bem-sucedidas no século XXI? Um dos motivos é a mudança na natureza da economia. No passado, os ativos económicos eram, na maior parte, materiais e, por isso, era relativamente simples e imediato enriquecer mediante conquista. Se você derrotasse os seus inimigos no campo de batalha, poderia ganhar dinheiro saqueando suas cidades, vendendo seus habitantes no mercado de escravos e ocupando valiosos campos de trigo e minas de ouro. Os romanos prosperaram vendendo gregos e galeses cativos, e os americanos, no século XIX, ocupando as minas de ouro na Califórnia e as fazendas de gado do Texas. No século XXI, porém, só se podem obter ganhos insignificantes dessa maneira. Hoje em dia, os principais ativos económicos consistem em conhecimento técnico e institucional, e não em campos de trigo, minas de ouro ou até mesmo campos de petróleo. Não se pode conquistar conhecimento por meio de guerra. Uma organização como o Estado Islâmico ainda pode prosperar saqueando cidades e poços de petróleo no Oriente Médio. Eles se apoderaram de mais de 500 milhões de dólares de bancos iraquianos e em 2015 fizeram 500 milhões com a venda de petróleo. Mas para uma grande potência como a China e os Estados Unidos, essas quantias são irrisórias. Com um PIB anual de mais de 20 trilhões de dólares, a China provavelmente não vai começar uma guerra por um mísero bilhão. Quanto a gastar trilhões de dólares numa guerra contra os Estados Unidos, como a China seria capaz de arcar com essas despesas e ainda compensar todos os danos materiais e oportunidades de negócios perdidas. Será que o vitorioso Exército Popular de Libertação saquearia os ricos do Vale do Silício? É verdade que corporações como a Apple, Facebook e o Google fazem centenas de bilhões de dólares, mas não é possível de se apropriar pelas fortunas pela força. Não existem minas de silício no Vale do Silício. Uma guerra bem-sucedida ainda seria capaz, teoricamente, de trazer enormes lucros ao possibilitar ao vencedor rearrumar o sistema comercial global a seu favor, como fez a Inglaterra após a vitória sobre Napoleão e como fizeram os Estados Unidos após a vitória sobre Hitler. Contudo, mudanças na tecnologia militar fazem com que seja difícil numa guerra mundial, num suicídio coletivo. Não é coincidência que depois de Hiroshima as superpotências nunca lutaram em si diretamente e só se engajaram no que para elas eram conflitos de baixo risco, nos quais a tentação de usar armas nucleares era pequena. No entanto, atacar até mesmo uma potência nuclear de segunda linha como a Coreia do Norte é uma proposta pouquíssimo atraente. É assustador pensar que a família Kim faria se estivesse diante de uma derrota militar. A guerra cibernética torna as coisas ainda piores para os pretensos imperialistas. Nos bons e velhos tempos da Rainha Vitória e da Maxime, a primeira metralhadora automática
o exército britânico era capaz de massacrar nativos em algum deserto distante sem pôr em perigo a paz de Manchester ou de Birmingham. Até mesmo nos dias de George W. Bush, os Estados Unidos faziam estragos em Bagdade e em Fallujah, enquanto os iraquianos não tinham como retaliar em São Francisco ou Chicago. Mas se os Estados Unidos atacassem agora um país que possua capacidade para a guerra cibernética, mesmo que moderada, a guerra poderia ser levada à Califórnia e Illinois em minutos. Softwares contendo vírus e códigos maliciosos podem causar a parada do tráfego aéreo em Dallas, fazendo trens colidirem na Filadélfia e interromperem o fornecimento de eletricidade em Michigan. Na grande era dos conquistadores, a guerra era um negócio de baixos danos e altamente lucrativo. Na Batalha de Hastings, em 1966, Guilherme, o Conquistador, ganhou toda a Inglaterra em um único dia, ao custo de poucos milhares de mortos. Algumas armas nucleares e guerra cibernética, em contraste, são tecnologias altamente danosas e de baixa lucratividade. Pode-se usar essas ferramentas para destruir países inteiros, mas não para construir impérios lucrativos. Assim, num mundo de cada vez mais cheio de ameaças militares e mal-estar, talvez nossa melhor garantia de paz seja o facto de as grandes potências não estarem familiarizadas com exemplos recentes de guerras bem-sucedidas. Enquanto Gengis Khan ou Júlio César invadiriam um país estrangeiro sem hesitar, os líderes nacionalistas da atualidade, como Erdogan, Modi e Netanyahu, engrossam a voz, mas são muito cautelosos quanto a realmente incitar guerras. É claro que se alguém descobrir uma fórmula para empreender guerras bem-sucedidas, nas condições do século XXI, as portas do inferno se abrirão num instante. É isso que faz sucesso russo na Crimeia, ser presságio particularmente assustador. Esperemos que continue a ser uma exceção.